O título da mensagem de hoje é Recebendo as manifestações do Espírito em um mundo corrupto, em um mundo que está se corrompendo. Aleluia, aleluia. Agora, Espírito Santo, eu quero que você saiba que você tem liberdade nesse lugar. O Senhor tem liberdade nesse lugar. Transmita a mensagem que o Senhor quer transmitir. Transmita também aquilo que o Senhor quer transmitir. Eu quero ser aqui somente a boca, o instrumento, o vaso para o Senhor ministrar ao teu povo. Agora, Espírito de Deus, eu não posso fazer nada sem a tua unção. E eu não posso ficar sem ela. Obrigado, Espírito Santo, por se mover aqui no nosso meio. Obrigado por liberar o seu poder aqui. Obrigado por falar a mensagem poderosa no coração das pessoas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Ei, aleluia. Ei, aleluia. Na quinta-feira passada, nós tivemos aqui um culto maravilhoso. Quem estava aqui na quinta-feira? Eita, nós tivemos manifestações do Espírito aqui, palavra de conhecimento. Nós tivemos aqui línguas com interpretação. Eu ia falar sobre a justiça de Deus, mas quando eu vim para cá, o Senhor mudou as coisas e eu comecei a ensinar sobre as manifestações do Espírito. E o que aconteceu? Eu estava explicando que não é só para o pregador os dons, as manifestações, é para toda a igreja. Eu estava falando da parte de Deus no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 26, e ali tem um ensinamento sobre essas coisas. E foi interessante na quinta-feira que depois que eu ensinei e que a igreja deveria fluir junto, e nós falamos sobre isso, nós tivemos mais 4 pessoas no culto, a Camila, 5 pessoas, né? A Célia, pastor Williams, pastor Alex, teve mais uma pessoa, não teve? Quem? O Renato. O Renato aqui. Fluindo. Camila com línguas com interpretação. Na lata, né? Na lata. Assim, né? Pastor Alex, pastor William. Na lata, né, Diego? Na lata. E nas quintas-feiras eu vou estar ensinando sobre essas coisas. E nós vamos estar não só aprendendo, mas aprendendo na prática e fluindo com o Espírito juntos. Cada quinta-feira vai ser assim: profecia, vai ter visão. Como você sabe, pastor? Porque Deus vai fazer isso. Revelação, poder, manifestações do Espírito. Agora hoje, eu quero pregar uma mensagem de encorajamento dentro desse assunto. Recebendo as manifestações do Espírito em um mundo que está se corrompendo. Você quer ouvir sobre isso? Amém. Aleluia. Eu gosto do mover do Espírito, mas a gente tem que pregar também. Eu vou pregar hoje. Aleluia. Abre a sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Domingo passado eu queria pregar, não preguei. Hoje eu não queria pregar, mas eu vou pregar. Eu vou pregar. Porque eu estou, como Jesus, ele disse assim, ó: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você encontrou? Diga amém se encontrou. Então vamos ler juntos? 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor,
Pois o costume daqueles sacerdotes, olha para mim todos, Belial fala do quê? Belial fala do quê? Hã? Diabo, certo? Sim ou não? Belial fala do diabo. Ouça o que está escrito aqui. Os filhos de Eli era o sacerdote. Os filhos dele eram sacerdotes. Só que esses sacerdotes, a Bíblia está chamando eles de filho de Belial. Ouça. Eram, porém, os filhos, estou no 12 de novo, de Eli, filhos de Belial. E não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes. Eita, sacerdotes? Os filhos de Belial, sacerdotes? Que mistura! É como pastores. Como pastor filho do diabo? É possível um negócio desse? Mas aqui está falando assim, eles eram sacerdotes. O costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço. Tira para mim esse eco, por favor. Vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém has de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Sacerdotes que estavam oprimindo o povo, eles deveriam ser representantes para Deus, representantes de Deus para o povo. Esses sacerdotes, eles eram corruptos. Esses sacerdotes, vamos usar um termo atual, esses pastores, esses líderes, quando as pessoas vinham oferecer sacrifício perante o Senhor, eles vinham e pegavam o melhor da carne para eles comer. E tem mais coisa sobre eles. Eles se prostituíam também. Esses sacerdotes se prostituíam. Agora, não é bem sobre eles que eu quero falar. Eu quero falar sobre o que vem adiante. Versículo 18, olha comigo. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda, está acompanhando comigo? Sendo ainda o quê? Menino. Você sabe qual que é a história de Samuel? Nos primeiros versículos aí, nesse capítulo 1, 2, fala daquela mulher chamada Ana, mulher de Eucana, que ela era estéril, não podia ter filho. E ela estava no templo chorando e pedindo ao Senhor: se o Senhor me der um filho, depois de desmamado eu vou oferecê-lo ao Senhor. Então o Senhor deu a ela, não só um, mas deu primeiro a ela Samuel. E ela ofereceu Samuel ao Senhor. E depois de desmamado, Samuel ficou no templo com o sacerdote Eli e com os seus filhos Ofni e Finéias, que são aqueles sacerdotes corrompidos. Olha lá onde esse menino foi parar. No meio de líderes corruptos, no meio de líderes prostitutos, no meio de influência de Belial. Mas a Bíblia fala sobre esse Samuel e diz:
Versículo 18 de novo. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lá trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos, 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Nós vamos aprender muitas coisas aqui. E não só vamos aprender, nós vamos descobrir hoje que muitas das nossas desculpas não servem. Não servem. Samuel estava crescendo junto com filhos de Belial, no meio deles. E eles eram sacerdotes. Eles eram representantes de Deus para o povo. Parece familiar com alguém de vocês aí? Com alguns de vocês? Crescendo ou tentando servir ao Senhor no meio de uma geração que está se corrompendo? Crescendo ou vivendo no meio de pessoas que gostam de fazer festas para o diabo, para a carne. E às vezes nós falamos como é difícil servir ao Senhor no meio deles. Eu tenho um desafio para você. O meu desafio é observar a história desse jovem, olhar para a geração que está diante de nós e dizer: é no meio de vocês que eu vou operar milagres, prodígios e maravilhas. Eu gosto disso. Nós estamos entrando para um novo tempo, queridos. Eu não sei se você sabe o que eu quero dizer com isso, não. Veja o 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Isso é sujo demais, gente. É sujo demais. E o Samuel, menino, está no meio aqui. E disse-lhes: por que fazeis a tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Olha para mim. Eli disse para os filhos deles assim, ó: vocês estão fazendo o povo do Senhor se desviar. Vocês estão fazendo o povo do Senhor transgredir. Vocês estão fazendo isso. É nesse lugar que está Samuel. Eita. Deus falou comigo sobre esse texto, sobre esses versículos, sobre essa história. Deus falou comigo. E eu estou sendo abençoado e quero que você seja abençoado com isso também hoje. Já entendeu por onde vamos? Sim ou não? Então vamos juntos nessa. Quer que eu continue? Aleluia. Olha o versículo 2, o capítulo 2, versículo 27.
Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não te manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa do faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizesse na minha morada. E tu, porque honra teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordades das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Leia de novo. Aos que me honram, eu não escutei. Aos que me honram, honrarei. E aos que me desprezam, serão desmerecidos, não é assim? Aos que me honram, eu vou honrar, mas aqueles que me desprezam, eles vão ser desmerecidos. Vai para o capítulo 3 agora. Aquele menino agora é jovem, leia comigo. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Eu vou ler esse versículo 1 de novo, quero que você leia comigo, preste atenção nele, por favor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias, as visões eram muito raras. Muito rara. Muito rara, pastor. Muito rara. Esses dias, eu tenho orado pelos dons espirituais, com muita frequência. Eu tenho clamado e tenho ido atrás deles. Eu tenho desejado, como a palavra manda, desejar os dons espirituais. Buscado, como a palavra manda, buscar com zelo os dons espirituais. Agora, ouça o que eu vou te falar. Nos nossos dias, temos tido pouco da verdadeira manifestação do Espírito Santo. Muita coisa é balela, muita coisa é bagunça. Muita coisa é só carochinha. Mas temos tido pouco. E o que me fez pensar mais profundamente sobre esse jovem, Samuel, é que numa época em que era fácil ser como todo mundo, se corromper como todo mundo, andar e viver como todo mundo, porque já que os líderes eram corruptos, eram prostitutos, vamos seguir que está tudo certo, todo mundo fala igual. Samuel não. Samuel não. Enquanto aqueles jovens, os filhos de Eli, estavam praticando aquelas coisas, Samuel estava servindo ao Senhor. É
fácil você dar desculpa e dizer: é que o pecado aumentou, sabe? É que os meus amigos são assim, sabe? É que é comum tudo isso, sabe? Todo mundo está fazendo, sabe? Só estou fazendo igual a todo mundo. Só estou sendo igual a todos. Só estou andando como todos. Mas eu vim pregar a palavra hoje e lançar um desafio para você. Enquanto todos estão indo para lá, decida que você vai para lá. Eu não sei se você está entendendo. Pastor, eu nunca tive visão, nem revelação, nem negócio de unção, nem profecia. Num tempo em que isso não era comum, Samuel procurou o Senhor. E deixa eu te falar, desde criança, o que você acha que torna uma pessoa, um homem, uma mulher, alguém como Samuel? Ah, pastor, sabe o que é? Ele foi entregue para o Senhor. Tem muitas pessoas aqui na igreja que foram criadas na igreja também, e foram entregues para o Senhor também. E no entanto, sabe o que faz uma pessoa ser diferente da outra e passar a ter manifestações do Espírito? A sua atitude de coração. Enquanto todo mundo vai para lá, eu decido que eu vou para lá, porque eu vou servir ao Senhor. Não importa o que o mundo está vivendo, não importa o que está acontecendo lá fora, eu decido ficar com o Senhor. E se é raro, se eu nunca tive uma visão, se eu nunca tive uma revelação, eu vou passar a ter, porque Ele vai me dar, porque eu vou caminhar com Ele. Não importa se não está acontecendo, não importa se Deus não está se manifestando, Ele vai se manifestar se você se colocar no lugar onde tem que estar. Eu não quero saber como está vivendo a minha geração, eu não quero saber como está vivendo as pessoas, eu não quero saber de nada, eu quero servir ao Senhor. Se ninguém vai comigo, eu vou sozinho, mas eu vou chegar lá. Você tem que decidir no seu coração abandonar o pecado, abandonar a vida de prostituição, abandonar essas coisas. Aleluia. Aleluia. Está chegando um tempo onde algumas promessas de Deus para a minha vida estão se cumprindo. Eu consagrei a minha vida para Deus quando eu tinha 16 anos. Eu parei. Eu disse: chega. Eu não nasci para o mundo. Eu não nasci para o pecado. Eu nasci para você, Deus. E eu estava orando, estava falando com Deus. Eu consagrei a minha vida, Pai. Eu consagrei a minha vida, Pai. E eu estou te servindo desde esse tempo. E se eu não operar nos dons espirituais, se eu não operar sinais, prodígios e maravilhas, me tira daqui da terra, porque eu não quero viver. Eu não quero viver se não for para andar no poder de Deus, se não for para andar no Espírito, se não for para triunfar. Não quero viver, porque eu não vou viver uma vida comum nessa terra. Eu não vou viver uma vida comum aqui, não. Eu não sei você, mas eu não vou. Porque se tem machado flutuando, eu quero. Eu quero. Eu simplesmente quero.
Ah, o que ele fez com um, ele tem que fazer com outro. Escuta, esse menino, esse jovem. Ouça, vamos ler o 3:1 de novo. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Está acabando isso aqui para nós? Está acabando isso aqui para nós, eu disse. Parece que algumas pessoas não se empolgam. Certo dia, versículo 2, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Senhor, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Primeira, agora a segunda, versículo 6. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Pode ser que você ainda não conhece. Pode ser que você ainda não ouviu a voz dele. Mas se você me ouvir hoje, esses dias vão acabar. Você pode escolher continuar brincando com aquela vidinha que todo mundo vive, ou você pode escolher ser sobrenatural. Versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Eu disse o jovem. Eu disse o jovem. Não era o adulto. Era o jovem. Era o jovem. O jovem. O jovem. É o jovem. No meio de toda bagunça, no meio de toda perversidade, porque se os líderes estavam corrompendo-se, que há de dizer do povo? No meio de toda essa coisa, Deus olhou e ele viu um jovem. Vai ser ele. Como eu faço para chamar a atenção de Deus? Eu vou te dar uns conselhos bons hoje. E aí Deus vai encontrar você. Não importa onde você está vivendo. Não importa qual é o seu nome. Você quer? Eu queria ouvir todo mundo, mas não é todo mundo que pode dizer que quer. Você quer? Ah, eu não sei se você está entendendo, não.
Você sabe que uma pessoa perdeu o machado, caiu dentro da água, e aí a pessoa ficou preocupada: ih, meu senhor, era emprestado. Mas o profeta estava lá. Onde caiu? Na água. Nós estamos prestes a ver coisas assim. Aonde, pastor? Aqui. Aqui eu estou dizendo. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Ó, se tem que ser arrebatado, eu quero. Eu não saio daqui sem isso. Eu não saio dessa terra sem isso. Eu não arredo o pé sem isso. Eu não vou sair daqui. Ei. Aleluia. 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 Nós estamos falando de milagres. Você não se empolgou. Nós estamos falando de milagres. O que é preciso, pastor? Samuel crescia perante o Senhor. Eu não quero saber o que eles estão vivendo. Eu não quero saber o que está acontecendo no mundo. Eu não quero saber de nada dessa bagunça, não. Eu quero saber de Deus. Eu quero saber dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por muitas vezes eu orei em línguas bastante e parei. Orei em línguas bastante e parei. Orei em línguas bastante e parei. Só que eu estou com 36 anos para fazer 37. E eu cansei disso. Eu cansei disso. Esses dias eu me lancei na oração em línguas agora. Me joguei. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E ontem à noite eu queria ter ido para casa para orar em línguas, mas a gente precisa de comunhão. Eu fui ter comunhão com os irmãos. Quando eu voltei para casa, eu disse para mim mesmo: eu vou passar essa noite orando. E eu fui orar. Fui ficar com ele. E eu pensei, pastor Alex, eu achava que era tão difícil passar uma noite inteira orando, mas agora está diante de mim. Eu vou passar as noites orando. Estava mais gostoso do que dormir. E como você faz, pastor? Sabe o que eu estou dizendo? Eu não arredo o pé daqui. Eu não saio daqui sem isso. Eu não vou sair daqui sem isso. Se tem essas coisas, eu quero. Senhor, meu filho morreu. Onde está ele? Onde está ele? Está ali. Fica aí um pouquinho. Levanta. Nós vamos ver essas coisas. Nós vamos ver essas coisas. Quando, pastor? Nós precisamos que vocês tragam pessoas com cadeira de roda, porque eu vou orar por elas se levantar. Se você trouxer, você vai ver. Se você não trouxer, você não vai ver. Eu não tenho estômago para limpar câncer caído aí não, mas vai acontecer. É melhor que caia mesmo.
Versículo 9: por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio a palavra do Senhor. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: olha, escuta, olha para mim. Sabe por que era raro as visões e as revelações e as profecias? Sabe por que era raro? Quem já descobriu? Por que era raro? Além disso, além de não ter ninguém disponível, por causa da corrupção não tinha ninguém disponível. Por causa da corrupção não tinha ninguém disponível. Pecado, pecado, pecado. Quem vai se levantar no nosso meio para dizer: eu estou aqui? Agora eu estou propondo para você uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Vida ou morte. Sabe o que é, pastor? Eu não consigo ficar firme. Então está na hora de você começar a ficar firme. Ou você está esperando um anjo descer do céu e falar: fica firme. Não, você vai decidir no seu coração: a partir de hoje chega, eu vou ficar firme. Ou você acha que eu estou aqui de pé, firme como estou, e cada vez mais firme, porque um anjo me visitou? Não me visitou ainda, mas não vai precisar me visitar anjo para ficar firme. Eu estou firme e eu vou permanecer cada vez mais forte. Mas se tem anjo, eu quero. Se tem anjo, eu quero. Se tem anjo, eu quero. Aleluia. Aleluia. Quando Samuel cresceu, ele já estava grande, operando no poder de Deus, operando nos dons. O pai de Saul perdeu o jumento, acho que era o jumento, né? Perdeu o jumento. E aí Saul e o servo dele saíram procurando. Ele era jovem, Saul. Saíram procurando o jumento e não encontrou. Aí alguém falou assim: tem um profeta, um vidente. Vidente vê dentro da dimensão espiritual. Vai atrás dele que ele vai te ajudar. Então Saul chegou. Só que Deus tinha falado com Samuel que Saul ia ser o rei de Israel. E Saul procurando: onde está o profeta? Está ali. Aí ele chegou diante de Samuel. E Samuel disse assim para ele: rapaz, preste atenção, fica essa noite comigo. Amanhã eu vou dizer tudo para você, o que está no seu coração. Sabe o jumento que você está procurando? O jumento que você está procurando, o seu pai já encontrou. Mas amanhã eu te despeço. Quem quer operar desse jeito? A Bíblia fala: deseje os dons espirituais. A Bíblia fala: deseje os dons espirituais. Se você não estava desejando, comece a desejar. Eu não vi muita animação nisso não. Começa a desejar os dons espirituais, porque eles vão começar a manifestar na igreja. Aleluia. 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 Se você me ouvir, você virá comigo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses dias a unção tem aumentado muito na minha vida. Tem aumentado muito sobre mim. Muito. Muito. E o que você fez, pastor? Fiz muita coisa não. Estou orando em línguas todos os dias. E parece que essa linguagem é sobrenatural mesmo.
parece que essa linguagem é sobrenatural. Estou orando em línguas e a presença do Senhor fica mais forte. Parece que Ele gosta disso. Porque o que fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Vê se você entende. Você não entende, porque eu estou falando com Deus. Mas se eu estou falando com Deus, será que é só Ele que vai entender? Não. Ele traz isso como revelação dentro de mim. E eu passo a compreender o que eu falei em línguas. E se eu falar 10 horas em línguas por dia, todos os dias, se eu falar 1 hora em línguas por dia, ou se eu falar meia hora, ou se eu falar 10 minutos, de alguma forma Ele vai fazer esse conhecimento, esse entendimento, explodir dentro de mim. E aí eu vou começar a entender coisas que eu não entendia. Isaías 28:11 diz: pelo que por lábios gaguejantes, por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Se através de língua desconhecida, lábios gaguejantes, o Senhor diz que Ele vai falar com esse povo, mas nós não entendemos, parece que tem alguma coisa estranha nisso. Porque nós pensamos que nós não entendemos. De fato, nós não entendemos na hora. Mas se você continua orando, se você continua falando, você vai falando em línguas, e o entendimento espiritual começa a brotar dentro de você, e daqui a pouco ninguém consegue te parar, nem o diabo aparecendo para você, ele consegue te parar. Eu estou fraco, pastor, então começa a falar em línguas, porque quem fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Sabe o que é, pastor? Eu quero entrar no ministério. Não é possível esconder uma cidade edificada. Não tem como esconder uma cidade edificada. Uma cidade edificada. Porque quem fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Não tem como esconder uma cidade edificada. Não tem como esconder uma cidade edificada. Porque quem fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Se edifica, edificada, edifica, edificada, edifica, edificada. Não é possível você estar se edificando em outras línguas, se edificando e ficar escondido. Porque vai ser como Samuel. Vai ser como o menino Samuel. Você se edificando, essa cidade começa a ficar edificada. E aí o Senhor diz assim: Renato, pastor, você me chamou? Não. Volta lá. E depois você vai dizer para ele assim: estou aqui, Senhor. Renato! Aí ele vai dizer para você as coisas que você precisa saber e que outras pessoas precisam saber. Num tempo em que as visões e as revelações não eram muito comuns. Como vai esconder a cidade edificada? E já que não tem como, eu vou edificar essa cidade. Eu estou edificando. Só que eu quero mais. Você não sabe a fome que eu estou. Eu quero sair daqui e ir para casa orar em línguas. Tá desse jeito, tá cada vez mais forte, tá cada vez melhor, tá cada vez mais gostoso. Eu quero ir para casa orar em línguas, passar a noite inteira orando. Aí eu acordo de manhã, eu deixo meu almoço de lado, junto com a minha esposa, que ela também deixa, e a gente continua orando em línguas, e orando em línguas, e orando em línguas. E aí eu vou dormir, mas dá vontade de deitar orando em línguas, e eu vou orar em línguas, eu quero orar em línguas. Meu Deus do céu. Porque eu sei o que está acontecendo. Aleluia. 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 Tudo que você é, tudo que Deus tornou você e te deu, é no seu espírito. Como o Tiago Mota disse hoje,
Nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E se você orar em línguas, porque orar em línguas é orar no Espírito. Você, presta atenção numa coisa. Quem vai segurar o seu emprego assim? Porque você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas não manifestou ainda, pastor. Se você orar em línguas, você está orando no Espírito. Você está trazendo no Espírito. Você está puxando no Espírito. Você está manifestando no Espírito. Sabe quem vai parar você? Não tem como. Vem os ventos. Vem as tempestades. Vem. O que mais que tem? Pode vir até o furacão, o tsunami, pode vir qualquer coisa, a sua casa. Lembra dos 3 porquinhos? Eu lembrei dos 3 porquinhos, por quê, né? Olha o diabo, eu vou soprar na sua casa. Não tem como derrubar a sua cidade, não tem como derrubar a sua casa, não tem como derrubar a sua casa. E Samuel crescia perante o Senhor. Que tal você começar a crescer perante o Senhor? Eu não estou falando com as crianças agora, eu estou falando com todos vocês. Que tal você começar a crescer perante o Senhor? Crescer perante o Senhor, crescer diante dEle. Ele vai falar o seu nome, Ele vai chamar o seu nome, e você vai dizer para Ele: eu estou aqui, e Ele vai te dizer exatamente o que você precisa fazer. Não vai ter segredo, porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Os segredos dEle, Ele vai contar para você. Eita, eu estou até... Meu Deus do céu. Aleluia. O Samuel, ele estava ali engatinhando em conhecer o Senhor. Ele ainda não conhecia, mas ele estava buscando conhecer o Senhor. Eu vou conhecer o Senhor como eu nunca conheci antes. Como nunca. Mais você ora em línguas, mais você tem comunhão com Ele. Mais você ora em línguas, mais você desenvolve um relacionamento com Ele no Espírito. Quem criou a oração em línguas foi Deus. Ele não criou isso só para estar na Bíblia, ou para você falar: eu já fui batizado no Espírito Santo. Não é só isso. Eu também já fui em 1994. Mas isso tem me trazido um benefício extraordinário na minha vida hoje. Poder. Ele quer liberar poder mesmo. Se você está orando em línguas, você está tendo comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus atrai a manifestação da presença dEle. Você fica mais mergulhado nisso. Você vai ver o que vai acontecer com você. As pessoas vão olhar para você. Se elas conseguirem olhar, elas vão olhar para você. Se elas conseguirem ficar diante de você, o poder vai ser tão grande. Olha, eu estou orando em línguas, e eu sei que vai ter dias em que eu vou estar no quarto, e quando minha esposa e meus filhos abrir as portas, eles não vão conseguir entrar lá dentro, porque a glória vai estar muito forte naquele lugar. Muito forte naquele lugar. Eu sei que vai. Mais oração em línguas, mais comunhão. Mais comunhão, mais manifestação da presença de Deus. Mais manifestação. Tiago, oi Senhor, pode falar. Vai na rua tal, no número tal, fala com a mulher fulana de tal, e diga para ela. Você quer? Hein? Quem tem interesse nisso? Olha, escuta, isso não é para pregador não. Isso é para crente. É para crente. Fala, sou eu então. Sou eu então. Aleluia.
Ei, aleluia. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem no Espírito e em verdade. Quem entende isso? No Espírito. No Espírito e em verdade. Quando eu estou falando em línguas, eu estou adorando no Espírito, tendo comunhão no Espírito, falando com Deus. Se a Bíblia diz que quando você fala em línguas, você fala, não fala homens, fala com Deus, você precisa acreditar que você está falando com Deus. E se Isaías 28:11 diz que Ele também está falando com você, você precisa acreditar que quando você fala em outras línguas, Deus está falando com você. Eu queria que Deus falasse comigo. Fala em outras línguas. Quanto mais você falar em outras línguas, mais Deus vai falar e revelar os planos dele para você. Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o amam, que ama Ele, né? Os segredos do Senhor são para aqueles que temem ao Senhor. Tem alguém que teme ao Senhor aí? Deus disse assim: eu honro os que me honram, os que me desprezam serão desprezados. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus tem coisas para contar para a gente. Se não está acontecendo, não é porque Deus não quer falar. Se não está acontecendo, não é porque Deus não quer falar. Porque Ele quer falar. E quando Ele encontrou Samuel, Ele falou o que Ele precisava falar. Se tem abrir o mar, eu quero. Eu já disse para você. Se tem poder, eu quero. Se tem dons, eu quero. Se tem revelação, eu quero. Se tem poder para curar, eu quero. Vai chover, não vai chover. Se tem isso, eu quero. Aleluia. Pode subir lá. Aleluia. Aleluia. Ei, aleluia. Aleluia. Escuta uma coisa. Se você acha que as minhas palavras hoje estão diferentes, saiba que não sou eu. Deus está falando pessoalmente com vocês. E Ele está convidando. Ele está convidando. Ele está dizendo assim: há vagas para mais Samuels. Há vagas. Sabe aquelas placas? Há vagas. O Senhor está levantando uma placa diante de vocês, está dizendo: há vagas para operar no poder do Espírito, há vaga para mais Samuels, há vaga para mais Elias, há vagas. Quem se candidata? Quem se candidata? Há vagas. Há vagas. Há vagas. Olha, você sabe que quanto mais você adora, presta atenção. Presta atenção, eu vou falar uma coisa para você. E vem na quinta-feira para você aprender as manifestações e operar nos dons aqui, porque está extraordinário, vai ficar melhor. Até quinta-feira eu vou ter orado mais 30 horas em línguas, ou mais.
Não, mais. Eu estou sentado aqui, eles estão adorando, a igreja está adorando, e eu estou sentado aqui, e parece que existe um momento que parece que a gente acerta o coração do Pai. Eu não sei se a gente começa a cantar muito eu te amo, ou aleluia. Eu não sei se a gente começa a falar muito o nome dele. Eu não sei que momento que é isso. Eu sei que a gente começa a cantar e eu percebo que a unção vem mais forte, sabe? Aí eu penso, meu Deus, acertamos. Você entende isso? Aleluia, 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 aleluia. Enquanto eles vão tocar e cantar, nós vamos cantar também. Mas vai pensando aí, se você quer entrar nessas loucuras, se você não fala em outras línguas, e você deseja falar em outras línguas, porque você quer entrar nessas loucuras também, junto com o seu pastor. Se você quer falar em línguas, receber o batismo do Espírito Santo, vem aqui na frente, porque hoje você vai sair daqui falando em línguas. Vai pensando aí. Eu vou te dar uma chance para pensar. Agora, se eu fosse você, eu não perderia essa chance. Porque você pode receber o batismo hoje, essa noite você pode falar em línguas 1 hora, amanhã você pode falar em línguas mais 1 hora, e você pode falar em línguas, e o Pai vai falar com você, e você vai falar com o Pai, em outras línguas. Se você não fala em outras línguas, vem para cá. Aleluia, 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 aleluia. Quem mais? Tem mais gente aí. Tem mais gente aí. Coragem! Você vai sair daqui falando em línguas. Meu Deus! Ela vai sair daqui falando em línguas. Ali mais uma. Quem mais? Quem mais? Tem 2. Tem mais alguém? Levando sobre si a nossa dor. Seu fôlego parou, o céu de longe viu. Na escuridão ficou o Rei dos Reis. A guerra se travou, a morte ele venceu. O inferno para sempre quebrado. O chão então tremeu, a terra removeu e nada superou perfeito amor. Venceu, ressuscitou, venceu na
Bem suave, bem suave, bem suave. Bem suave, deixa eu falar com elas aqui. Agora olha para mim. Quando vocês nasceram de novo, Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Jesus disse, Marcos 16. Quando vocês nasceram de novo, vocês receberam o Espírito de Deus, a vida de Deus dentro de vocês, quando vocês não mereciam. Depois que você aceitou Jesus, você não precisa merecer o batismo no Espírito Santo. Você não precisa estar consagrado para receber. Você recebe para ficar consagrado. Eu não recebi o batismo quando eu tinha 16 anos porque eu estava consagrado. Eu recebi porque eu precisava me consagrar. E foi isso que me trouxe até aqui. Eu vou impor as mãos sobre vocês. Quando eu impor as mãos, o poder virá sobre vocês. Na verdade, o Espírito Santo está dentro de vocês. E essas línguas já estão dentro de vocês. Já está lá dentro. O que é que precisa? Eu vou impor as mãos, o poder virá e vocês vão falar em línguas. Falar. Não é o Espírito Santo que fala em línguas. Você fala. O Espírito Santo não fala. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que eles passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eles passaram a falar, está no plural. Não são os Espíritos Santos, são as pessoas que falam. Agora o Espírito Santo dá o que falar. Ok? Eu vou impor as mãos sobre você. Não fale em português, línguas. Amém? Em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo agora e comece a falar em outras línguas. Riba aqui só deba cata lá lavate cata lá lavase. Riba cata lá lavase de cata lá suri de cata lá lavase. Agora. Raba ba 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 cata lá case. É só soltar, isso mesmo. Continua, continua. Riba ba 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 cata lá lavase. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo e comece a falar em outras línguas. Receba, receba, receba agora. Solta agora. Solta a voz. Flui, 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 flui. Pra catarabasi. Catarabasi. Continua, 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 continua.
Gente, tem mais pessoas que não falam em línguas. E você pode sair daqui falando em línguas hoje. Falou? Aleluia. 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 Tem mais alguém? Senta todos, senta, senta. Aleluia. 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 Amém. Aleluia. 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 Glória a Deus.